Olá, pessoas, tudo bem? Eu me chamo Juliana Silva, eu sou aluna Uninter na segunda graduação de Pedagogia. Já tenho formação também em História pela URCA, Universidade Regional do Cariri, e pós-graduada em História do Brasil também pela URCA. E o motivo de eu estar aqui conversando com vocês é devido à pandemia do Covid-19. As escolas estão fechadas, por isso nosso estágio de gestão não pode ser realizado nas escolas. O que foi que a Uninter propôs a gente, os alunos? A gente preparava um plano de ação, depois um vídeo e posteriormente um relatório para falar sobre vocês, sobre uma temática que a gente escolheria. Eu escolhi a temática como contar histórias. Vou conversar com vocês um pouco sobre essa temática. Eu queria deixar um recadinho também para vocês no começo. Aproveitem esse tempo que as crianças estão em casa e se dediquem à contação de histórias, porque além de fortalecer o vínculo mãe e filhos ou pai e filhos, ajuda a criança a passar o tempo nesse momento tão difícil. Vamos dar início à temática proposta. O meu RU é 311-2208. Eu preparei um slide, mas devido a um probleminha técnico, não vai dar para passar no vídeo. Eu vou tentar colocar na descrição ou passar aqui mesmo no vídeo, tentar encaixar no vídeo. Vamos lá. Como contar histórias? Quem aqui já não ouviu histórias, ou na escola, ou em casa? E essa frase era uma vez, ela é muito conhecida. E ela até remete a um lugar longe, a um lugar onde acontecem aventuras, onde acontecem coisas especiais, onde acontecem batalhas, lutas. Alguns questionamentos sobre a prática de contar histórias. Apesar de parecer ser um tema muito fácil, exige alguns cuidados para quem conta, tanto nas escolas quanto em casa, principalmente aos pais que muitas vezes não têm acesso a essas informações que eu vou passar aqui para vocês. O que é a contação de histórias? Muitos se perguntam se essa frase, essa afirmação, contação de histórias, é uma frase correta. Eu queria responder para vocês, é sim. Contação de histórias é a frase correta para falar sobre o ato de contar histórias. E o contador de histórias é aquele que se propõe a estar à frente, geralmente no centro, para chamar a atenção dos que estão envolvidos, seja crianças ou adultos, para contar histórias. Como surgiu a contação de histórias? A contação de histórias ela é proporcional à existência do homem, porque o homem sempre teve a necessidade de falar sobre si, falar sobre acontecimentos, de reunir as pessoas. E a contação de histórias, ela não é uma prática somente usada com crianças, mas é uma prática usada com adolescentes, com adultos, com todas as idades. E é uma prática que funciona, né? A gente vê estudos de psicólogos, psiquiatras, de pedagogos, que afirmam isso e falam sobre o benefício da contação de histórias. Inclusive no próprio ventre, quando a mulher está grávida, é bom para ela ter essa comunicação com o bebê. Qual a maior ferramenta do contador de histórias? Bem, você deve estar se perguntando qual a maior ferramenta. A ferramenta ainda é a voz, porque você pode reunir 2, 3 pessoas para falar uma história. Você pode não ter livro nenhum, mas você pode, na sua própria imaginação, criar uma história, conversar com as pessoas, imaginar, apontar objetos. Você pode simplesmente com um bichinho ou com uma árvore, com algum objeto, contar uma história. Passar para o próximo. Uma coisa que eu quero também ressaltar aqui, que o nosso primeiro vínculo em relação à história é com a nossa família.
porque, principalmente as crianças, elas querem saber como foi que surgiu o nome dela. Às vezes a história da própria cidade, a história da escolinha que ela vai estudar. Ela vai olhar os álbuns de família e vai se questionar. Mamãe, essa foto, papai, essa foto, onde foi, que lugar é esse? Então, o primeiro vínculo que a gente tem com as histórias é no nosso lar, é dentro de casa, com a nossa família. Outra parte que eu quero ressaltar, um exemplo forte e bonito de contação de histórias são os griots. Os griots, eles fazem parte da tradição oral africana. Eles carregam uma história belíssima e vai passando de geração em geração. E essa história também faz parte aqui do Brasil. Quando os negros vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram essa tradição. Ela faz parte da cultura africana e afro-brasileira. A contação de histórias. Ela é uma arte muito bonita. Se vocês puderem pesquisar sobre esse assunto, é muito interessante. Tem algumas imagens muito legais na internet. Vocês podem trabalhar com essas imagens para quem for professor, ou então falar para as crianças também sobre os griots. E a arte de contar histórias é milenar. Como eu já falei para vocês, não somente para crianças, mas para adultos, para todas as idades. Inclusive, algumas histórias que hoje são adaptadas foram histórias que foram feitas para adultos no passado. E a questão da infância, ela é um termo do século XVII para cá. A questão de separar o que é da criança, separar o que é para o adulto. Antes, a criança ela tinha acesso a conteúdos que eram de adulto. Hoje não, a gente tem esse cuidado de separar conteúdos infantis, conteúdos de adulto. Hoje os estudiosos, eles fazem essa separação sobre o que é conteúdo de adulto e o que é conteúdo de criança. Contação de histórias. Ela é uma prática pedagógica eficiente, porque ela é um elo entre o contador e quem está ouvindo. Quem está ouvindo vai despertar a criatividade, vai despertar a imaginação, até os próprios sentidos. Se você estiver contando uma história para uma criança, a criança ela vai se imaginar naquele lugar. Se estiver fazendo frio, ela vai sentir frio. Se estiver quente, se for num lugar quente, ela vai tô com calor. Se for histórias que envolvam animais, aventuras, a criança vai imaginar como se estivesse naquele lugar. A fase pré-operacional, que é dos 2 aos 7 anos, é a fase de desenvolvimento, segundo Piaget, desenvolvimento da memória e da imaginação. Por isso, usem essa ferramenta. Essa ferramenta é simples no seu contexto, mas é muito eficiente para reforçar esse elo entre vocês e as crianças. Desperta também a audição da criança. A criança vai saber se expressar melhor quando ela tem acesso à leitura. Ela vai conhecer novas palavras, assim vai preencher mais o seu vocabulário. Ajuda na formação da personalidade. As crianças vão ver atos heróicos, vão ver pessoas tentando melhorar, vão ver batalhas sendo travadas dependendo da história. Histórias que falam sobre o contexto do município, contexto estadual, regional. Você pode falar sobre a história do seu município de uma forma pedagógica. Existem N fatores que levam você a contar uma história para uma criança. Uma melhor oralidade também, a criança que escuta mais, consequentemente ela vai falar melhor. E no futuro vai ser também uma criança leitora, que ela vai querer conhecer livros, vai ter acesso à literatura, a várias outras obras também. Ensina sobre valores, cultura, história, etc. Você pode estar aqui, eu sou de Juazeiro do Norte, mas eu posso contar uma história sobre o povo africano, sobre o povo europeu, o povo aqui da América mesmo, o povo do Oriente. E as crianças vão ter acesso sobre esses assuntos, vão conhecer outros lugares que não aqueles lugares que fazem parte
que estão próximos a ela. Outros pontos que eu quero conversar com vocês é sobre a ajuda que a contação de histórias faz com as crianças para elas entenderem os próprios sentimentos. Porque para a criança pequena, principalmente, 3, 4, 5 anos, é difícil ela se expressar, dizer o que está sentindo. E a história, ela facilita isso. Facilita a criança a se expressar melhor. E principalmente também quando as crianças estão em processo de transição. Por exemplo, quando as crianças passam um ano numa determinada série, elas se acostumam com os coleguinhas, se acostumam com as professoras. Quando elas vão passar por essa transição para outra série, ou até mesmo do infantil para o fundamental, elas têm uma certa dificuldade. E as histórias, elas ajudam as crianças a passar por esse período. Você tem que ter uma preparação para falar para ela, para falar para a criança que ela vai passar por esse momento de mudança. E a história, ela facilita muito isso. Além de estimular o desenvolvimento cognitivo das crianças. Como eu falei, a fase pré-operacional, que ela vai dos 3 aos 7 anos, é uma fase muito importante. É a fase do descobrimento de algumas coisas, de algumas atitudes, a criança querer se expressar. É a fase do letramento, a criança está sendo alfabetizada, ela vai se sentir mais segura, ela vai ter a curiosidade de querer ler um livro, de querer ouvir histórias. É a fase de descobertas, então explore essa fase. Agora agora eu vou falar um pouco de dicas para quem vai contar a história. Saiba escolher bem a narrativa. Se seu filho, a sua criança, ela gosta de história de aventuras, escolha uma história de aventuras, pode ser com animais, um conto de fadas também ajuda bastante. Saibam escolher, se preparar também para esse momento. Não só a criança, mas quem vai contar também precisa ter essa preparação. Conhecer as obras, conhecer o que a criança gosta, ou então tentar mostrar para ela novos caminhos, novos entendimentos, não só aquela história que ela está acostumada, mas tentar adentrar com outras histórias também, faz parte desse contexto. Conhecer a história previamente. Você pegar o livro, por exemplo, eu estou com algumas obras aqui que são da minha filha, ela tem 8 anos. Por exemplo, essa história que eu estou aqui na minha mão, O Tupi que Você Fala. Essa história ela é muito interessante porque ela vai mostrar algumas palavras que são de origem tupi, que são colocadas no nosso vocabulário da língua portuguesa. Ou seja, já vai ensinar para as crianças. Essa história aqui, ela é muito cheia de imagens também, o que chama muita atenção da criança. Tem frases e imagens. As imagens também são muito importantes, principalmente para as criancinhas menores, para elas se envolver na história. Conhecer previamente a história, chamar a atenção dos pequenos. Os pequenos, de 3, 4 anos, é preciso que seja uma história recheada de ilustrações, uma história que tenha palavras repetidas, porque está passando pelo processo de assimilação, de assimilar a palavra com aquele conteúdo. Por isso que é bastante importante ter esse cuidado minucioso na escolha da obra. Outro ponto que eu vou falar para vocês é trabalhar a entonação. Não é preciso ser um expert para falar, para contar uma história, mas apenas mudar a voz. Se for um animalzinho, tentar imitar um animalzinho. Se for uma voz feminina, tentar fazer uma voz mais delicada. Se for uma voz masculina, uma voz bruta, como aparece muitas vezes em contos de fadas. Tentar imitar essas vozes, tentar incorporar a história dentro de você. Pronto. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a faixa etária. Eu selecionei aqui algumas idades, vou deixar a fonte para vocês do site que eu colhi essas faixas etárias. Faixa etária indicada. Veja alguma das nossas sugestões para simplificar essa etapa.
Até os 3 anos de idade, as histórias pequenas, envolvendo animais, com um ritmo mais lento e de preferência bem-humoradas. Se for um livro, escolha um daqueles que fazem barulho, aqueles livros que são em alto relevo, que aparecem tipo castelo, que aparece um barco, que aparece um navio. De 3 a 6 anos, nessa faixa etária já podem ser inseridos contos, lendas, cantigas de roda, poemas simples, desde que sejam histórias mais curtas e com poucos personagens. A partir dos 7 anos. A partir dessa idade, você já pode inserir narrativas mais elaboradas. A criança já está passando pela fase de alfabetização, de letramento, ela vai ter mais acesso a palavras, a um vocabulário maior. Pode ser então uma narrativa mais elaborada, pode ser uma fábula maior, um conto de fadas, pode ser uma lenda, como contos de fadas, personagens e aventuras. Pronto. Sempre quem conta a história, ela vai estar ali no centro. Por isso que a pessoa que conta a história, ela tem que ser uma pessoa mais dedicada a esse ato. Ela tem que prender a atenção de quem está ouvindo. As crianças, elas têm uma facilidade de se distrair, mas se você incorporar esse momento de contar histórias, a criança ela vai se sentir à vontade, ela vai querer ouvir a história toda, não vai querer perder um detalhe, ela vai se envolver. Se tiver bichinhos, animais, aventura, ela vai querer acompanhar cada momento, vai criar aquela expectativa, vai pensar na cabecinha dela o que é que vai acontecer depois desse momento. Erros cometidos nas contações de história. Pronto. Nem todo mundo é perfeito, a gente comete alguns erros. Você pode até já saber desses erros que eu vou falar para vocês. Mas o primeiro quer dizer que tem pessoas que pensam, principalmente nas escolas, algumas escolas pecam em relação a isso. Pensam que o cenário, a roupa ou o cenário enfeitar toda uma parede, fazer aquele cenário todo cheio de desenhos, pode até chamar a atenção, mas o contador de história, ele vai ser o centro, ele vai chamar a atenção, ele tem que chamar a atenção, a história tem que chamar a atenção mais do que o cenário. Esse é um dos erros que é cometido. Outra coisa também que os pais muitas vezes não dão a mínima, procuram qualquer história e vão contar para a criança. Tem que procurar a história adequada para a faixa etária da criança. Se for de 3 anos, se for de 5, 6 anos. Quanto mais velha a criança, mais ela vai necessitar de histórias mais elaboradas, histórias com mais contexto. E alguns tipos de histórias. A gente tem os contos de fadas, que são aqueles que trazem histórias de herói, de heroínas, daquela pessoa que vai passar por um certo sofrimento até alcançar o sucesso. Essas histórias são importantes para a criança, para ela ver a batalha da pessoa, os momentos, os obstáculos que aparecem nos contos de fadas. Existem também as lendas. As lendas, elas são muito ricas porque elas trazem uma carga cultural muito alta. Apesar de misturar, as lendas misturam um pouco realidade com o imaginário, mas elas são ricas porque elas contam histórias de determinados lugares. Se você for procurar, tem lenda de cada lugar do mundo inteiro. Então, ela é uma opção também para contar para as crianças. As fábulas, eu particularmente gosto muito das fábulas, porque elas têm sempre um ensinamento, elas trabalham em cima de um ensinamento, trabalham com sentido figurado, tipo animais que representam pessoas. As fábulas foram inicialmente criadas para criticar comportamentos, até mesmo pessoas, na antiguidade. Por exemplo, a cigarra e a formiga. A cigarra, ela vai falar sobre os irresponsáveis, aqueles que não gostam de trabalhar, no contexto da fábula.
E a formiga, ela vai representar as pessoas trabalhadoras, aquelas pessoas que estão sempre em busca de melhoria, que estão sempre em busca de se sentir bem. E os mitos? Não há como falar de mitos sem falar sobre a mitologia grega, que é rica em mitos. Os mitos, eles falam de seres imaginários, falam dos fenômenos naturais. Como exemplo, a gente tem Hércules, né? Hércules, que faz parte da própria mitologia grega, com seus poderes. Os próprios deuses gregos fazem parte da mitologia grega. E é um exemplo muito forte para a gente. Pronto, alguns exemplos de conto de fadas. João e Maria. E assim, como nem sempre as crianças foram tidas como criança, por exemplo, até o século XVII, como eu falei para vocês, as crianças elas não eram divididas, as histórias eram feitas de uma só maneira, mas depois que a burguesia entrou em ascensão e teve essa separação da infância com as pessoas adultas, alguns contos de histórias, como dos irmãos Grimm, foram adaptadas nas versões infantis. A própria história da Bela Adormecida, ela tinha somente uma versão, que era uma versão mais adulta, que contavam outros fatos que não são adequados hoje para falar sobre isso para as crianças. João e Maria também relatam um período de fome. Tanto é que João e Maria, eles vão em busca de alimentos. Quando eles vêm à casa cheia de doces, eles sentem vontade de entrar ali naquele ambiente. Um exemplo de lenda muito conhecida aqui no Brasil, a lenda do Saci Pererê. Um exemplo de fábula, como eu falei para vocês, a cigarra e a formiga. Exemplo de mito, um dos meus preferidos, de Hércules. Pronto, pessoal, eu encerro aqui o meu vídeo e espero ter ajudado um pouco vocês a selecionar melhor as histórias que são contadas para as crianças, que vocês aproveitem esse momento de quarentena e tentem esquecer um pouco esse momento trágico da doença. É ruim, ninguém queria estar passando por isso, mas aproveitem esse momento para usar a contação de história com as crianças. É um momento rico, é um momento lindo, é um momento que vocês e as crianças vão crescer. Então, usem bastante e tudo de bom.